Muitas graças, buenos dias a todos. Eu vou falar um pouquinho de ultrassom nas glândulas paratireoides, né? Não tem conflito de interesse, nenhum laboratório, nada envolvido nessa apresentação. As paratireoides são glândulas muito pequenas, normalmente elas não são vistas a ultrassom, e elas estão logo atrás da tireoide, como a gente vê aqui, né? Então, a gente observa nesse esquema as paratireoides aqui representadas logo atrás da glândula tireoide. Elas variam no número de 4 a 6 e são responsáveis pelo equilíbrio do paratormônio e também do equilíbrio do cálcio e, portanto, a manutenção da massa óssea. O peso normal dessas glândulas, ela varia entre 0,45 gramas para o homem e 0,50 gramas para as mulheres. O número das glândulas, ela, como eu falei, ela é variável de 4 a 6, mas pode até chegar a 9 glândulas também. E ela pode ter localização superior, inferior, posteriormente a tireoide e, inclusive, fora desse sítio habitual, que nós vamos comentar também. A irrigação sanguínea dessas glândulas, ela se faz através de ramos da artéria carótida externa. Tá? Então, a vascularização delas, tanto da artéria tireoideia inferior como a superior, se faz através desses ramos. Elas podem ser sede de alguns problemas, como nós vamos ver posteriormente, né? Então, aqui uma nova representação, né, das inferiores, elas podem estar logo atrás aos polos inferiores dos lobos tiroidianos, ou um pouco abaixo, e as superiores também, né, logo atrás dos polos superiores, ou ligeiramente acima. Mas, como eu disse, isso nem sempre acontece, né? Então, nós podemos ter alguns locais, como a gente observa nesses esquemas aqui, retirados da internet, de disposição dessas glândulas. Então, elas podem estar localizadas em vários e vários sítios, né? Um deles é o timo, que corresponde a 66% das ocorrências. O outro, o paraesofágico, o mediastinal, aquelas que não descem, né, que estão mais altas, o espaço carotídeo e intratiroidiana, que chega a 2%. Né? Então, essas são as disposições que a gente pode ter. Quando a gente fala em glândula ectópica, o ultrassom ele tem uma limitação, né? Principalmente se ela for de localização torácica, como a gente observa aqui. Então, pela presença do gás pulmonar, a gente não tem acesso, né? A mesma coisa em relação ao espaço retroesofágico, né? Logo atrás do esôfago, não dá também para a gente acessar. Tá? E quais os métodos ideais, né, para essa avaliação? A cintilografia com o MIB, né? E também o PET-CT, que hoje é um dos exames mais fantásticos, o PET-CT aqui representado, para avaliação. Né? E aqui o centeleo, né, o teste da medicina nuclear. As paratireoides podem ter localização mediastinal ou paraesofágica e só podem ser detectadas, portanto, através destes métodos. Mas o ultrassom resolve, em grande parte, os problemas. Né? Como a gente observa aqui nesse esquema, as glândulas paratireoides estão localizadas logo atrás da glândula tireoide, as superiores, as inferiores, e aqui um exemplo do que eu falei de ectopia, né? Uma paratireoide de localização intratiroidiana. Então, a representação é um nódulo sólido, hipoecóico, muito vascularizado ao Doppler. Aqui na tomografia computadorizada já mostrava esse nódulo e na cintilografia confirma a presença, né, da paratireoide intratiroidiana. Como eu falei, cerca de 2% dos casos. Outras localizações, né, como nesse exemplo aqui de paratireoide, que ela tem uma apresentação cística, né,
Então, nós observamos intratorácica, é uma grande lesão cística com algum componente sólido, vascularizado aqui na tomografia, cortes axiais e cortes sagitais de reconstrução, a gente observa essa lesão. E as alterações que podem ocorrer? A gente tem dois grandes grupos, né? O hipoparatiroidismo, que normalmente é por uma falência nessas glândulas paratireoides, ou quando elas são operadas, ou coisa parecida, e o que é mais frequente, que a gente vê mais vezes, que é o hiperparatiroidismo. Então, o hiperparatiroidismo, há uma secreção excessiva do PTH, ele é geralmente causado por um tumor que está localizado nessas glândulas paratiroideias. Então, o quadro clínico vai dar uma atividade osteoclástica, então retirada de cálcio dos ossos, né, com fratura patológica, como nós vamos ver, hipercalcemia, hipercalciúria e até formação de cálculos renais, nefrocalcinose, nos casos mais avançados. O hiperparatiroidismo, ele pode ser primário, quando ele se origina através de um tumor na glândula paratireoide, ele pode ser secundário, principalmente nas nefropatias, que é uma resposta à deficiência renal, ou terciário, que eu vou explicar também depois. Então, aqui alguns achados radiológicos. O que a gente vê? Né? O tumor marrom, que é justamente essa atividade osteoclástica, aqui na fíbula. A gente observa também fratura aqui em clavícula, atividade osteoclástica também nos dedos, o espessamento da calota craniana, com áreas também de rarefação óssea. Bom, como eu falei, nós temos basicamente 3 tipos de hiperparatiroidismo. Primário, existe uma produção excessiva do PTH autônoma devido a um tumor da paratireoide. Tá? Geralmente é um adenoma, na grande maioria dos casos. Secundário, quando há uma produção elevada do PTH devido a uma hiperplasia das paratireoides. Como eu falei, como consequência da hipocalcemia que ocorre na insuficiência renal. E o terciário? Esse terciário é aquela situação em que a paratireoide tem uma produção excessiva de hormônio, ela foi tratada, mas mesmo assim ela continua com seu efeito autônomo e passa, portanto, de um hiperparasecundário para um terciário. Então, aquele que eu tratei a causa, melhorei os sintomas, mas mesmo assim ela está refratária ao tratamento. Do que a gente dispõe hoje para avaliar a paratireoide? Primeiro exame, sem sombra de dúvida, é o ultrassom. A cintilografia com o MIB, a tomografia computadorizada, a ressonância e hoje o PET-CT, né, que é uma das grandes vedetes na avaliação das glândulas paratireoides. O estudo sempre começa, preferencialmente, com a avaliação por imagem, com a cintilografia, seguido pelo ultrassom. Né? Por quê? Se o MIB for negativo, o ultrassom vai descartar sempre aquela possibilidade de um falso negativo. Por exemplo, nódulos muito pequenos, né, menor que 1 centímetro, que podem ter áreas necróticas císticas no seu interior. Ou quando eu associar o MIB com o ultrassom, a gente vai ver no pescoço, né, descartar o falso positivo, né, buscar por nódulos de tireoide no pescoço, gânglios no mediastino, às vezes pode estar numa localização anômala. E o mediastino, né, quando o MIB for positivo no mediastino, aí sim, né, então o mediastino a gente vai encontrar ali no tórax, né, e aqui no pescoço procurar também se não é um linfonodo, se não é um gânglio, ou se é o próprio nódulo da paratireoide. A técnica de exame. Transdutores de alta frequência, aplicação direta sobre a pele, hiperextensão que eu consigo através da colocação de uma almofada logo abaixo dos ombros. Aqui a avaliação normal, nós não vemos essas glândulas, elas são muito pequeninas. Tá?
E no hiperparatireoidismo primário, como eu falei, há níveis altos de cálcio, aumenta a incidência dessa alteração com ao avançar da idade. O que eu disse também anteriormente é mais comum com o adenoma, e relacionada também com as neoplasias endócrinas múltiplas, geralmente com herança familiar, né? Então, sempre que a gente suspeitar disso, deve-se procurar avaliar todos os membros da família. E o achado é sempre aquele, né? Uma lesão sólida ou mista, posteriormente às glândulas paratireoides, né? A glândula tireoide, desculpe. Aqui a gente observa, né, um exemplo, glândulas normais, e aqui a glândula aumentada nesse esquema, né? Então, aqui visto no ultrassom, um aumento da paratireoide, muito vascularizada, e uma coisa muito importante, quando a gente fala de paratireoide, se você tem dúvida se é a paratireoide, se é um linfonodo, ou um nódulo tireoidiano pediculado, a gente sempre tem que procurar a artéria polar nutriente. Geralmente ela vem, essa artéria, ramo direto da artéria tireoideia inferior, mas pode ser também da tireoideia superior, e geralmente ela tem a tireoideia ramo direto da carótida externa, como a gente já comentou, e a gente vai ver uma hipervascularização nessas lesões, né? As limitações, como eu falei anteriormente, é a ectopia, e não dá para descartar a punção aspirativa com agulha fina e dosagem no lavado dessa punção do paratormônio. Aí você vai ter um exame com um sucesso muito alto, né? Uma concordância de achados com o ultrassom e o PET-CT giram em torno de 99%. Então, aqui, para a gente representando, vendo aqui os achados, né? Então, a artéria nutriente, aqui é um filminho, ele não está rodando. Mas, normalmente, é isso que a gente vê, uma glândula hipervascularizada, e aqui a artéria polar indo nutrila. Várias são as apresentações, né? A gente falou de nódulo sólido, geralmente hipoecóico, muito vascularizado. Alguns podem ter áreas de degeneração cística, né? Mas sempre com padrão arterializado. A cintilografia mostrando aqui essa área de captação desse adenoma, e sempre procurar isso, né? Essa artéria polar pode ser inferior ou superior, indo nutrir. Então, uma artéria que vem de fora para nutrir essa glândula paratireoide aumentada. Outro exemplo também, a glândula aumentada, e geralmente hipoecóica, com uma vascularização aumentada. Às vezes a pessoa pode estar pensando, e quando a gente tem o bócio multinodular, né? Fica mais difícil. Aí, confesso a vocês que a cintilografia vai ter um papel determinante, porque muitas vezes esse nódulo ele vai se confundir com os nódulos da tireoide propriamente ditos. Aqui um exemplo também de um grande adenoma da paratireoide, com calcificações grosseiras, como a gente vê aqui na tomografia, na reconstrução também, era um adenoma de paratireoide inferior, bastante vascularizado também. Bom, e aí hiperparatireoidismo secundário, né? Secundário é uma enfermidade renal crônica, pode causar enfermidade óssea grave, é um mecanismo de ação por estímulo da hipocalcemia, que gera um aumento, né, do estímulo nas paratireoides. Isso vai fazer com que a gente encontre múltiplas lesões sólidas posteriormente à tireoide. Diferente do que eu acabei de falar do adenoma, que geralmente é único, no caso do hiperparasecundário, a gente tem múltiplas lesões, né? Então, aqui um exemplo mostrando um rim acometido, né? Um rim crônico, já atrófico, com aumento da sua ecogenicidade, e as glândulas aqui nesse esquema aumentadas, e aqui o caso correspondente, né? Aumento bilateral das glândulas paratireoides. Então, a multiplicidade diferente do adenoma, que é de um lado só. Às vezes, essas glândulas aumentadas, a gente vê um aumento do fluxo
bem aumentado, mas às vezes elas podem ter áreas císticas no seu interior. Mas mesmo assim, ela não deixa de ser hipervascularizada. Nós observamos no componente sólido circundante um aumento importante dos vasos. Ou aqui, um outro exemplo, né, de paratireoide aumentada. Aqui é um cisto coloide, mas aqui a paratireoide que tem uma apresentação cística. Mas mesmo ela sendo cística, como a gente vê aqui, nós observamos, olha, que ela tem vascularização na sua parede. E o hiperparatireoidismo terciário, né? É aquela situação em que as glândulas aumentadas de tamanho se tornam autônomas e refratárias ao tratamento. Então, apesar de ter sido tratado, esse hiperpara, que foi um hiperpara secundário, continua a produzir níveis altos de paratormônio e cálcio. Nós vamos ter várias lesões sólidas, as paratireoides, geralmente elas são maiores, né, porque é uma doença que já está assentada, né, já está no paciente há muitos e muitos anos, e mesmo depois do tratamento, elas continuam lá, né? Então, aqui é um exemplo, né, uma glândula paratireoide bem aumentada, no hiperpara terciário refratário, em que a gente observa isso, né, um nódulo sólido, com uma área cística aqui de degeneração central, mas bastante vascularizado, e na cintilografia vemos aqui a hipercaptação. Outro exemplo também, vejam, a glândula fica muito grande, né? Essa que é também a dica, né? Ela fica bastante aumentada, bastante vascularizada. Aqui é a elastografia, mostrando que, apesar de aumentada, ela não é uma glândula muito endurecida, né? Ela tem uma consistência intermediária, né? Então, ela, de partes moles, semelhante à da própria tireoide, o que leva a crer que não seja um nódulo maligno. Outro exemplo, né, mostrando um hiperpara terciário com calcificações, já de longa data, e bastante vascularizada também, né? Aqui também, olha, com calcificações. Às vezes as calcificações são um pouco estranhas, né, que a gente chama de estróficas. Elas aparecem meio arredondadas dentro dessa grande glândula aumentada. Mas sempre esse padrão, né? Bastante vascularizada, nutriente vascular polar, que leva a gente a crer que seja. E, por último, eu vou falar de uma entidade rara, que é o carcinoma da paratireoide. Ele consiste em cerca de menos de 1% desses tumores que acometem as paratireoides. Ele é um tumor palpável, com crescimento acelerado na região cervical. Esse carcinoma das paratireoides, ele é muito hiperfuncionante, o nível de cálcio sérico e PTH são muito altos, então o paratormônio, ele estoura assim numa produção incrivelmente alta. É um tumor muito grande, né? Ele chega às vezes a ser maior que a própria tireoide, aderido às estruturas vizinhas, com adenomegalia regional, então adenomegalia atípica, né? Então linfonodos arredondados, sem hilo, e pode dar meta à distância também, metástases à distância, como para fígado, pulmão, ossos e gânglios locais também, né? Então aqui, olha, um exemplo de um carcinoma da paratireoide. Uma lesão bastante aumentada, ela tem um aspecto bastante heterogêneo, com áreas de degeneração cística, alguns focos de calcificação. Sempre são lesões volumosas, olha, aqui praticamente do tamanho do lobo tiroidano direito, muito vascularizadas, com componente arterial, nutriente superior aqui. Esse outro exemplo também mostrando a paratireoide inferior bastante aumentada, muito vascularizada, inclusive com linfonodos atípicos, né, com áreas de degeneração cística, dada a malignidade deles, né? Aqui, um outro corte da paratireoide aumentada, nesse caso de carcinoma, muito vascularizada, e também
a gente vê que tem um componente arterial no seu interior. Então, o exame sempre ele deve se iniciar com o MIB, né, a cintilografia, e acaba sendo também acompanhado pelo ultrassom. Então, nem sempre o MIB vai estar disponível de imediato, né, mas o ultrassom, sim. Então, a gente tem que estar atento a isso. Onde procurar? Posteriormente, a glândula tireoide, né, tanto na parte superior dela como inferior. Sempre deve-se procurar exaustivamente, desde a região, né, da tireoide propriamente dita até a fúrcula, que às vezes a glândula está numa topografia mais baixa. O Doppler, como nós vimos, é de extrema importância, porque ele vai diferenciar uma paratireoide de um linfonodo, de um nódulo pediculado da tireoide, pelo vasonutriente externo, que vem de fora da tireoide. Então, ele vem pela artéria tireoideia inferior ou superior, mas vem de fora, né? Então, é um vaso externo. E isso vai ajudar a gente a entender o que nós estamos vendo, né? Cuidado também com as ectopias, né? A gente deve ser consciente que nem sempre o ultrassom é capaz, né, de fazer o diagnóstico preciso, né, dessas condições, a não ser que ele esteja dentro da tireoide, como eu mostrei num caso anteriormente. Mas isso é difícil, né, menos de 2% dos casos. Então, vale sempre a pena pedir uma avaliação com a cintilografia, seguimento com o PET-CT, se for o caso, né, principalmente para a suspeita de paratireoide ectópica, fora do pescoço. Muito obrigado a todos, e dúvidas, estou aqui à disposição de vocês.